Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern, com o Dave Smith. É um grande prazer e um privilégio estar com você. Quero que você saiba disso. Entrar em sua casa, em sua vida e em seus corações. Somos apaixonados pela nossa audiência e agradecemos a Deus pela vida de vocês. Alguns nunca perdem um só programa e somos agradecidos por isso. Alguns de vocês, você é o nosso maior trunfo, enquanto você diz para outras pessoas sobre o estudo na palavra e toda a rede de televisão, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Acho que estou na televisão há mais ou menos 50, 60 anos e me dizem que estou aqui há mais tempo do que qualquer outro pregador na história. Se isso está correto ou não, eu não sei. Mas, de qualquer maneira, eu entendo um pouco de televisão e eu me lembro do dia quando o Senhor, enquanto eu orava, falou ao meu coração e disse: eu quero que você, todo programa, eu quero que você interprete ele, ou que as pessoas interpretem, e então transmita para outros países, e nós fizemos isso primeiro em espanhol. Foi o primeiro que fizemos. E depois fomos para o japonês, fizemos em Zulu, e fizemos em francês, em português, é claro, em espanhol, mais ou menos 25 idiomas diferentes nós já fizemos. E passamos programas no mundo inteiro. E então fomos em cruzadas, e eu me lembro que a primeira cruzada que fizemos fora do país foi na cidade da Guatemala, na Guatemala. E eu pedi o Jim e o Donnie, que estavam organizando as cruzadas, né? E eu perguntei para eles, quantas pessoas cabem nesse estádio? Eu esqueço, não sei se era 35 ou 40 mil. E eu disse, olha, não dá nem para imaginar ter esse tanto de gente lá. E eu lembro que o Jim falou, olha, você vai ficar surpreso. Aguarde, você vai ver. E vou admitir que fiquei com medo. Eu disse, Senhor, não vai ter jeito. E mais ou menos naquela época foi quando tudo se abriu. Eu tinha declarado algumas coisas sobre o Papa. Eu até esqueci o que era, mas acho que foi assim, antes de beijar o pezão do Papa, falei algo assim, né? Algo Os tolo. elefantes irão se esconder nas Elefantes árvores. são criados Foi em isso árvores, que você foi disse. isso mesmo. E todo o jornal do país veio em cima, falando mal, sabe? Para que aquilo não acontecesse. E tivemos que sair daqui com todo o jornal reclamando da nossa postura e ir para Guatemala, na cidade da Guatemala. E eu lembro de pensar, Deus, olha, eles precisam da gente lá nos Estados Unidos. E Deus não respondeu minha oração e não atrapalhou a cruzada em nada. O estádio estava lotado de todos os lados. E eu lembro que na manhã do culto choveu, e choveu muito. E mesmo assim, aquele povo não foi embora. Ficaram quietos ali no estádio, com água descendo na cabeça deles, e por aí vai, e o Senhor se moveu. Uma jovem escreveu para mim e disse, irmão Swaggart, eu estava na cruzada na Guatemala, e eu era membro de uma gangue ou uma organização comunista que estava ali para governar o país. E ela disse, eu era membro dessa organização comunista. Mas naquela noite ali, eu entreguei o coração para Jesus. Glória a E não Deus. sou mais de nenhum partido Glória comunista, a Deus. mas sim de Jesus Cristo. E o Senhor se moveu de maneira grandiosa. Eu sei o que é televisão e o que pode fazer. Isso não é novidade, mas é meio novo em relação ao que estamos fazendo. E isso é que estamos ensinando a palavra. Ensinando a palavra. E claro, nós temos pregadores pregando a palavra
nos cultos e toda semana, como vocês bem sabem. Mas como Deus me mostrou aquela colheita e também o Egito, eu acredito que é uma figura do que está por vir sobre esse planeta e esse mundo. Glória a Deus. Comece outra vez, por favor. Claro. E entrará também na terra gloriosa. Em Israel. E muitos Só um países... instante. Por que o Senhor chamaria... Ele não disse Israel, apenas disse terra gloriosa. E ele usa declarações desse tipo em meio a tudo isso. Bem, de novo, se você estiver procurando por um pensamento, isso revela a forma como Daniel e Deus se sentiam sobre Israel, a terra gloriosa. Muito bom. Eu acho que é uma expressão Eu quero de Daniel. fazer uma pergunta antes de esquecer. Será que Deus ainda olha para aquela área como sua terra gloriosa? Sim, absolutamente. Então isso diz para o mundo, tire suas mãos disso aí. Se lembre que esses são eventos futuros. Verdade. Muito além do tempo de Daniel. Os sentimentos de Deus não são tão futurísticos, voltam Certo. até Abraão. Certo. E eles são os mesmos desde o começo. Então a terra gloriosa circunda os países que nós vemos descritos no próprio versículo. Ainda bem que você mencionou isso, porque isso é muito importante e os nossos líderes nesse país, eles precisam entender isso, que é glorioso. Certo. E eu fico maravilhado quando o presidente na época, não é, o Donald Trump, ele mudou a área, a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. E ele está certo, tem que ficar ali mesmo. Sim. Ele estava certo. E eu fiquei maravilhado porque qualquer um que abençoar Israel será abençoado. Amém. Amém. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derrubados. Pode ler o resto. Mas escaparão da sua mão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Moabe e Amon representam a Jordânia de hoje. Ele, entrando na terra gloriosa, fala da sua invasão de Israel no meio do período do seu pacto de paz de 7 anos, quebrando a sua aliança. E antes de continuar, quero parar aqui. Ele vai assinar um acordo de 7 anos com Israel antes disso, prometendo protegê-los, garantindo a segurança das suas fronteiras, da sua segurança, e é disso que Paulo estava falando. Quando disserem paz e segurança, a destruição repentina virá sobre eles como dores sobre uma mulher que está para dar à luz, e eles não escaparão. Porque o anticristo estiver para virar as costas para Israel, quebrar a aliança com eles e atacá-los, e os destruiria, senão pela segunda vinda do Senhor. Certo. É isso que vai acontecer. Edom, Moabe e Amon representam a Jordânia de hoje. Ele vai entrar na terra prometida, e isso representa a sua invasão de Israel, bem no meio do seu pacto de 7 anos, sem agredi-los, e então vai quebrar sua aliança. Os países aqui representam a Jordânia de hoje, aonde fica Petra. Israel vai fugir para lá quando o anticristo entrar na terra gloriosa. Vamos falar algo sobre isso. Eu já estive em Petra e é um lugar muito esquisito. Tem algo nessa área. Essa é a entrada ali. A entrada é bem ali, olha. Você está vendo ali alguns prédios lindos, mas ninguém mora ali. São inabitados, estão vazios. Fenomenal. Esculpido em uma Sim, rocha sólida. Mas é o tipo de rocha ou de areia que é fácil de escavar. Mas aquilo ali tem mais ou menos 2 ou 3 quilômetros, aquela área que você está vendo ali. Mas durante a grande tribulação, olha, quando Israel for atacado pelo anticristo, é para lá que eles vão. Eu quero que você entenda isso. Certo. Centenas de milhares deles
vão para aquela área e eles vão ser mantidos. O anticristo não vai poder chegar até eles enquanto eles estiverem ali e vão estar protegidos pelo Senhor. Isso aqui é algo inimaginável. Então, respondam para mim, por que a Jordânia permitiria que o Senhor mantivesse essa área como um lugar de segurança para Israel quando o anticristo quebrar sua aliança com Israel para atacá-los, determinado a destruí-los? Por que o anticristo permitiria que isso acontecesse? Por que ele permitiria que a Jordânia abrisse suas portas para Israel? Eles são inimigos de morte. A Jordânia é muçulmana e não acredita no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E eles vão permitir que Israel entre, porque não vão ter outro lugar para ir. E aquela área agora está sendo preparada para isso. E ainda assim, a Jordânia vai abrir suas portas para Israel. E sei que há um tempo atrás, em Israel, estávamos ao lado do Rio Jordão, que separa Israel da Jordânia. E, de repente, houve um rugido. Eu nunca escutei nada assim. O chão tremeu debaixo dos nossos pés. E eu perguntei, o que foi isso? E, na realidade, foram 2 ou 3, acho que 4. F-4 Sim, Phantom. os Phantoms, isso aí. Os caças, com os seus motores abertos. Estamos falando de quase 2.000 quilômetros por hora. Ele disse que todos os dias, em uma certa hora, eles mandavam esses aviões aqui para mostrar para a Jordânia que estamos presentes. Mas eu nunca tinha sentido nada tão poderoso assim. E ele disse, aqueles aviões, eles ficam com os motores abertos. Olha, é algo poderoso. E, como eu disse, e chega até a quase 2.000 quilômetros de velocidade. É rápido demais. Irmão Suega, a Jordânia, a área que nós chamamos de Jordânia hoje, também é a terra dos Edomitas. Verdade. Os Edomitas são descendentes de Esaú, Jacó e Esaú. E eu acho que existe uma relação intrínseca que Deus vê nas etnias de Israel e os descendentes de Esaú. E eu acho que há uma relação ali. John, eu acho que você está certo. E eu acho que o rei Abdullah, que por acaso é casado com a rainha Nor, Verdade. que originalmente Sim. é uma cidadã americana, mas é claro que hoje em dia ela é jordaniana em sua posição de realeza. Mas eles não são inimigos de Israel. Eles foram uma das primeiras Quem? nações a fazer um tratado de paz Quem? com Israel. E eu acho que Deus, para protegê-los, irá causar alguma coisa para distrair o anticristo da Jordânia. A última vez que Jacó viu Esaú foi quando ele estava voltando do lugar onde ele tinha passado 14 anos. E Esaú convidou ele, e eles acreditam que Esaú construiu Petra. Sim. Foi ele que construiu e convidou ele para ir até Petra, e Jacó disse, eu vou, mas nunca foi. A última vez que nós vemos na palavra de Deus que Jacó viu Esaú e Esaú viu Jacó, foi naquela vez que ele atravessou o rio Jordão. E ele disse, eu vou te encontrar, eu vou te ver, mas nunca foi. Tem algo naquilo ali, na Jordânia, e porque esses 2 homens, um era um homem de Deus e o outro não era. Certo. Mas ao mesmo tempo, o que eles disseram tinha um peso por causa de quem eles eram. Isso O mesmo. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Glória a Deus. Glória a Deus. E Sim. eu acredito no que você falou, que isso tem um mérito, tem um peso e não sei como, mas vai fazer com que a Jordânia reconheça e
permita que Israel entre e vai protegê-los. Mas vai acontecer. Pode ler o próximo versículo. Estenderá a sua mão contra as terras, e a terra do Egito não escapará. O Egito se refere ao rei do sul, como diz no versículo 40. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e prata. Só um instante, espere um instante. O Egito é o império mais antigo do mundo, mais antigo. E a Assíria vem após o Egito. E depois você tem os babilônios e por aí vai. Mas é o mais antigo na face da terra. Eu já estive no Egito muitas vezes. Os egípcios vão voltar para Deus. Vão sim. Na era do reino milenar. Eles vão voltar para o Senhor Jesus. Eu digo voltar, mas eles virão para o Senhor Jesus Cristo. E é algo estranho, eu creio que o Iraque também vai. E não tenho tanta certeza do Irã. Sim, em Jeremias, capítulo 49 e 50, fala sobre o Senhor estabelecendo o seu trono no que chamaríamos hoje de Irã moderno. É algo estranho, os iranianos... Esther Sim, estava lá? sim. Irã, No Irã? Pérsia. Acho que você está certo. Eles celebram a vida dela em um certo dia. Consideram ela alguém muito importante, que é algo cristão, totalmente cristão. E acho que você pode declarar Está isso. escrito no capítulo 49 do livro de Jeremias. Eu vou ler os versículos 38 e 39. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, no último dos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Então, nesse trecho, Elão é aquilo que nós chamamos de Pérsia. E hoje em dia nós chamamos de Irã. Há uma restauração acontecendo e, na verdade, está escrito aqui, Elão é uma das várias nações que Deus prometeu restaurar nos últimos dias, que será o tempo da era do reino. Então, pela graça de Deus, essas nações servirão ao Senhor Jesus. Muito bem, pode continuar, Lauren. 42, eu acredito. Exatamente. Estenderá a sua mão contra as terras, e a terra do Egito não escapará. O Egito se refere ao rei do sul do versículo 40, como já foi dito. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e etíopes o seguirão. As coisas preciosas do Egito, sem dúvida alguma, se referem aos mistérios do Egito, como os túmulos, as pirâmides e etc. Sem dúvida alguma, ele vai tentar desvendar muitos desses mistérios. E ele pode fazer isso em relação ao poder sobrenatural que os poderes das trevas darão a ele. Sobre isso, eu quero mencionar algo. Sobre o poder sobrenatural que ele vai receber das trevas. Eu duvido muito que o anticristo, e está falando dele aqui, que ele vai entender a fonte do seu poder. A ideia de que um anjo caído vai estar ajudando ele, dando a ele direções, guiando ele, olha, para o ego dele é inimaginável. Porque ele quer acreditar que é Deus e por aí vai. Mas hoje, nós falamos disso há umas 3 semanas atrás, se é que isso. E nesse livro de Daniel, nós lemos sobre um anjo caído, que é poderoso, e foi enviado para guerrear com Miguel, o grande príncipe de Deus. E, assim, essa guerra estava acontecendo e Gabriel veio ajudar Miguel. Eu me pergunto se agora existem anjos caídos poderosos que estão sendo travados por anjos de justiça poderosos em nossa terra que estão tentando controlar os Estados Unidos da América. Pense no que acabei de perguntar. E esses anjos caídos são reais.
não são coisas da nossa imaginação. Ontem eu estava lendo 185 mil assírios foram mortos por um anjo. Um anjo, com Rabsaque, na situação com Sequenaribe, amaldiçoou Israel e Jerusalém, dizendo: nós vamos acabar com você, vamos limpar o chão com você. Você é um homem morto e tem que entender isso. Mas o Senhor mudou essa situação. Um anjo fez aquilo. E, olha, eu quero que vocês prestem atenção. Vamos voltar amanhã e quero que vocês falem desse tópico, pois acho que é muito válido. Obrigado por nos assistir hoje e não perca o próximo programa.